Olá, investidores, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o setor de construção civil, o bom momento macroeconômico vivido pelo setor pós-pandemia e as prévias operacionais das empresas com volume de lançamentos e vendas contratadas. Mas antes de começar esse vídeo, como sempre, vai lá, se inscreve no meu canal, deixa aquela curtida e clica na notificação para você saber quando tem conteúdo novo. Vocês me conhecem, eu gosto muito de futebol, eu não sou de comemorar gol antes, mas eu nunca vi um momento macro tão favorável para o setor de construção civil, né? A gente tem a taxa Selic na mínima histórica de 2% ao ano, né? A gente tem uma ampla oferta de financiamento imobiliário, não sei se vocês sabem, mas temos R$ 1 trilhão na poupança, os bancos são obrigados a emprestar para o crédito imobiliário, para o financiamento habitacional. Tanto Caixa quanto Itaú, quanto Santander, os bancos, a gente está falando aí de um custo de financiamento por volta aí de 7,5% ao ano. Então, com a queda da taxa de juros, como o prazo é longo, a parcela do imóvel cabe no bolso de mais gente. E aí, pós-pandemia, o brasileiro que já gostava de imóveis, né, passou a gostar ainda mais, né? Ficar mais em casa, dar mais valor à família. Então, o setor muito aquecido nesse terceiro trimestre. Bom, pessoal, vou falar então sobre as prévias operacionais, né? O que quer dizer isso, né? As empresas, as construtoras, elas informam antes do resultado completo, que vai sair ali por volta do dia 10 de novembro, volume de lançamentos e vendas do trimestre. E vocês sabem que eu divido esse setor basicamente em dois grupos, né? Tem as empresas de média e alta renda, estou falando de EZTEC, de Cyrela, de Elbor, de Iven, de Melnick, que abriu capital agora, Mitre, Moura do B, Trisul e Lavi, que também abriu capital há pouco tempo, que é um spin-off, né, da Cyrela. E as tradicionais aí de baixa renda, MRV, Direcional e Tenda. Então eu vou mostrar primeiro aqui a tabela da média e alta renda. Então você vê um forte crescimento de lançamentos, né? Então as empresas, depois do fechamento dos estandes de vendas, né, ali no mês de abril e maio e um pouco até junho, no terceiro trimestre, julho, agosto, setembro, reabriram os lançamentos, né? Então começou a ficar bastante aquecido. E isso se refletiu em forte desempenho de vendas, né? Então eu diria que Mitre, Moura do B, Iven, com resultados muito fortes e Cyrela também. Lembrando que esse setor, né, quanto mais lançamento e mais venda, mais receita, portanto, mais lucro e possivelmente também mais geração de caixa, né? Então, esse aí é um combustível, né? Um forte resultado operacional em termos de lançamentos e vendas implica num bom resultado, né? Então, chama a atenção, né, o forte crescimento. É claro que nos 9 meses ainda a gente tem uma queda, né? Porque o segundo tri foi muito fraco com os estandes fechados, mas no terceiro tri chama atenção aqui a Mitre, né, multiplicando 400% de aumento, o Moura do B 250%. Então a tabela está aqui. E lembrando, né, eu preparei um relatório completo com toda essa análise, com todas essas informações. O link está aqui na descrição do vídeo, né? Você que segue a Levante, né, recebe lá o Eu Com Isso. A gente comentou praticamente todos os dias aí que saiu uma prévia operacional, a gente colocou lá os principais números e as ações reagiram positivamente. Indo para o setor de baixa renda, o desempenho foi ainda melhor, né? Se a gente olha só o trimestre, vendas contratadas, né? Eu esqueci de mencionar, né? Tem mais duas empresas, né? Além da Tenda, MRV e Direcional, né? Agora a gente tem a Plano e Plano e a Cury. Então a tabela está aqui no vídeo, são 5 empresas, então um crescimento aí entre 40% e 50% de lançamentos no trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior e em 9 meses um desempenho bastante forte de vendas, tá? Então a prévia é o combustível para o resultado forte do terceiro trimestre. Outra análise que eu trouxe nesse relatório completo, que o link está aqui na descrição do vídeo, que eu já fiz um vídeo aqui no meu canal, né, falando sobre pagamento de dividendos das construtoras, né? Então as construtoras agora são pagadoras de dividendo, né? Algo inimaginável quando eu comecei a cobrir o setor lá em 2007, né? Então as empresas têm uma geração de caixa recorrente e mais previsível, pelo menos do que era antes. As empresas têm um baixo nível de endividamento e as boas empresas, na minha opinião, eu prefiro as de média e alta renda, elas têm tido um forte crescimento de lucro
e retorno sobre o capital. E as empresas agora estão definindo, estão falando claramente sobre política de distribuição de dividendos. Então, assim como eu falei no meu último vídeo, eu trago aqui 3 empresas que chamam atenção no pagamento de dividendos. Então eu mostro nessa tabela que aparece aqui no vídeo, para a Cyrela, para a MRV e para a Direcional, o baixo nível de endividamento, sempre medindo dívida líquida sobre patrimônio líquido. Então, Cyrela e MRV tem por volta aí de 19% de dívida líquida, patrimônio líquido, Direcional apenas 3,5%. As empresas têm tido ROI, que é retorno sobre o patrimônio líquido, e um múltiplo preço sobre valor patrimonial da ação, 1,5 mais ou menos para a MRV e para a Direcional, 2 vezes para a Cyrela. E o que chama atenção bastante, que eu já havia falado no meu último vídeo, é retorno em dividendos, ou chamado dividend yield. Então, para a Cyrela, em 12 meses, 4,6%, para a MRV, 6%, e para a Direcional, realmente chamou atenção, 9% de retorno em dividendos nos últimos 12 meses. Eu espero uma geração de caixa forte para essas empresas no segundo semestre. Principalmente para a Cyrela, que em setembro fez aí o IPO da Plano & Plano e da Cury, com oferta secundária, uma entrada de 700 milhões de reais no caixa da Cyrela. Então, fazendo uma conta rápida aqui, vamos pegar 700, vamos tirar 130 milhões que eles colocaram no IPO da Lavie, para que pudesse sair a operação. Vamos dizer que o CFO, lá, o diretor financeiro da Cyrela, vai deixar 30% no caixa. A gente está falando aí de 350 a 400 milhões de reais de pagamento de dividendo extraordinário, além da geração recorrente de caixa da Cyrela. Então, olhando aí para frente, talvez a empresa não pague agora, mas quando divulgar o resultado do ano, vai ver que a dívida líquida, patrimônio líquido dela vai baixar muito, como eu mostrei aqui, apenas 19% a dívida líquida PL da Cyrela, vai pagar um dividendo extraordinário maior. Então essa é uma novidade, esse setor ser percebido como pagador de dividendos. Então, temos 2 empresas no segmento de baixa renda, a MRV, a Direcional, e a Cyrela, que agora é a dona da Cury e da Plano & Plano, que são 2 empresas à parte, focada no mercado de baixa renda, e tem a Cyrela também na alta renda, divulgou uma prévia operacional muito forte. Então era isso, pessoal, eu apresentei aqui para vocês então as prévias operacionais das construtoras do terceiro trimestre, como eu disse, um combustível, aí um motor para um resultado muito forte do terceiro tri, com geração de caixa, e isso vai se traduzir em dividendos para você no final do ano. Se você gostou desse vídeo, deixa aquela curtida, manda para aquele seu amigo que tem ação de construtora, você sabe que eu cubro esse setor, e mande sugestões também de empresas e setores para eu falar aqui no canal. Tenham todos aí um excelente domingo, muito obrigado, até a próxima.